Obviamente, para um bom disparo, nós temos que sempre ter nosso aparelho de pontaria perfeitamente alinhado durante todo o processo, todo o tempo. Sabemos também que os outros fundamentos são muito importantes. Porém, o rei do triângulo do controle do tiro é o perfeito acionamento do gatilho. Mas por que isso acontece? Você pode até estar numa postura perfeita, praticar uma empunhadura perfeita, estar com o aparelho de pontaria perfeitamente alinhado, mas se na hora que você for acionar o gatilho, esse acionamento for um acionamento inadequado, com certeza tudo isso será jogado no lixo, será desperdiçado. Uma boa postura nos ajuda a administrar o recuo, nos dá um excelente equilíbrio, uma estabilidade e um balanço e nos coloca num ponto de visada natural em relação ao alvo. Já uma boa empunhadura, ela nos permite controlar com mais eficiência o recuo, permitindo então recuperar o correto alinhamento das miras para o próximo disparo. E também ajuda para que a gente possa alinhar as miras de uma forma bastante natural. É óbvio que tudo isso é muito importante, mas se você fizer tudo isso de forma perfeita, mas a hora que eu aciono o gatilho, como já falei, você fizer isso de forma inadequada, tudo será jogado no lixo. Só existe um propósito no controle do gatilho: conseguir disparar, conseguir realizar um disparo com a mínima perturbação aceitável do aparelho de pontaria. E por que eu digo aceitável? Porque depende muito do seu objetivo. Se você vai disparar em um alvo fácil, um alvo que esteja perto ou seja suficientemente grande, nesse caso, até podemos comprometer um pouco o perfeito alinhamento das miras, para que desta forma então possamos obter uma velocidade maior, uma cadência maior nos disparos. Numa competição em que velocidade é importante, ou numa situação de defesa pessoal, onde talvez tenhamos um agressor muito próximo, não importa que a precisão seja absoluta. Basta que você consiga realizar esse disparo, mesmo que ele não seja perfeito, porque ele ainda assim cumprirá o seu objetivo, que seria vencer o combate, ajudando a sobreviver. Agora, se tivermos alvos a longas distâncias ou de dimensões que exijam maior dedicação para acertar esse disparo, aí nossas prioridades e necessidades mudam. Nesses casos, a precisão acaba sendo muito importante, pois não importa se você atira rápido, mas não atinge o alvo. Não cumpre seu objetivo ou não causa o trauma suficiente para cessar uma agressão iminente. É por isso, então, que falamos em perturbação aceitável do alinhamento do aparelho de pontaria. Se o alvo está perto, podemos aceitar uma perturbação um pouco maior e não precisamos nos preocupar, então, tanto com o perfeito acionamento da tecla do gatilho. Mas, se eu tenho alvos mais distantes ou críticos, precisamos, nesse caso, então, focar em um acionamento de gatilho perfeito, mas muito, muito preciso, para que tenhamos a mínima perturbação possível do aparelho de pontaria. Podemos dizer que existem dois princípios básicos por trás do controle do gatilho. Apenas um propósito, mas dois princípios básicos. O primeiro princípio básico seria, então, isolar a ação muscular do dedo do gatilho. Podemos fazer uma analogia com o movimento que fazemos com a mão ao chamarmos alguém, do tipo, vem cá, eu estou isolando a musculatura do dedo do gatilho. O ideal é que esse movimento aconteça utilizando no máximo até a segunda falange do dedo. E lembrando para ter um cuidado de não apertar o resto dos dedos, coisas que a gente normalmente costuma fazer como um movimento simpático, ou seja, aquele involuntário. Para fazer com que a gente desenvolva esse foco mental no isolamento do dedo do gatilho, a gente pode fazer alguns exercícios. Um deles, bem básico, seria colocar o dedo, né, na mão aqui, como se eu tivesse com a arma empunhada, e empurrar o dedo para trás, sem que ele mexa para um lado ou para o outro. Empurrar o dedo exatamente para que ele então seja deslocado à retaguarda. Para isso, eu vou usar então, no máximo, até a segunda falange aqui do dedo, e lembrar que eu não devo apertar aqui as mãos para que todo o conjunto não seja afetado por esse movimento. Uma outra coisa bem interessante para a gente usar para fazer um exercício de isolamento do dedo do gatilho seria aqui um alicate de exercício.
Com o alicate de exercício, você vai ter que fazer uma pressão nesse alicate para que eu consiga, então, fazer com que as molas funcionem, que as molas trabalhem. Eu posso fazer esse movimento utilizando esse alicate como se fosse a empunhadura da minha arma. E agora, sem que eu mexa todo o restante da minha mão, eu vou usar apenas o movimento do dedo gatilho. Para deixar isso um pouquinho mais interessante, nós podemos colocar uma cápsula aqui embaixo, apertando a cápsula e agora fazendo o movimento da tecla do gatilho, como se eu estivesse acionando a tecla do gatilho, sem permitir que a cápsula caia aqui de baixo. Então eu continuo fazendo uma pressão no cabo da minha arma ou aqui no alicate de exercício e agora eu uso o dedo. Então eu estou isolando a força do dedo apenas para que o acionamento do gatilho aconteça. Continuo usando a mão para segurar o cabo da arma, mas eu preciso aprender a isolar esse movimento da tecla do gatilho, coisa que torna bastante interessante o controle depois na hora do disparo. Gente, vamos partir agora para o segundo exercício, que seria com tiros reais. Tiago, você vai mirar lá na bolinha preta, lá do alvo, na primeira esquerda em cima, e vai concentrar todo o seu foco, toda a sua concentração no acionamento do gatilho. O que você vai fazer? O dedo vai encostar na tecla do gatilho e você vai focar no movimento do dedo diretamente para trás, só nisso, sem pressa para acertar a bolinha. Então se concentra no movimento do dedo do gatilho, ok? Pode carregar.